Não mude de estação porque você está escutando Um Cadáver Ouve Podcast. Entre poder ficar invisível ou voar, que tipo de poder você escolheria? De certo, as duas habilidades parecem incríveis à primeira vista, mas muitos defendem que essa pergunta na realidade seria um teste quanto à moralidade. Alguém interessado em invisibilidade, em teoria, a usaria para quebrar regras sociais vigentes. Roubar um banco, por exemplo, furtar um supermercado ou até molestar e perseguir pessoas. É mais ou menos como no conto escrito por H.G. Wells, O Homem Invisível. Depois que um cientista coberto por ataduras por todo o corpo vai para uma pequena cidade do interior da Inglaterra, se hospeda em uma pousada. Depois de um tempo em que a cidade passa a sofrer de saques misteriosos, a população se volta para o misterioso e grosseiro cientista, que revela sua verdadeira identidade como o Homem Invisível. Condição que conseguiu após conseguir inventar uma fórmula milagrosa e que, a todo custo, busca um antídoto para voltar ao normal. Após ser descoberto e ter ganhado fama em jornais, não consegue mais enganar pessoas. Em seu retorno ao povoado, o cientista é capturado e morto pela população enfurecida. E após ser descoberto e ter ganhado fama em jornais, não consegue mais enganar pessoas. Em seu retorno ao povoado, o cientista é capturado e morto pela população enfurecida, vítima da própria fórmula que o deixou cruel e vingativo, ou da sociedade o julgou daquela maneira. O nosso medo pelo desconhecido, ou medo pelo reflexo do outro que vemos em nós, ou não vemos nesse caso, foi palco de diversas histórias e sátiras. O conto de Wells foi adaptado pela Universal na famosa leva de clássicos conhecidos como Monstros da Universal, que compôs não apenas essa história adaptada para o cinema, como Frankenstein, A Múmia e diversos outros clássicos. Agora, em fevereiro de 2020, a Universal retorna o clássico com uma outra visão e uma nova roupagem. Alguns ouvintes me perguntaram no Twitter o que achamos da técnica usada no filme pelo Dr. Griffin para se tornar invisível, se era realista ou não. Bem, em outubro de 1943, a Marinha dos Estados Unidos supostamente teria deixado o destroyer USS Eldridge invisível, e ainda mais, dizem os conspirólogos, a embarcação teria sido teleportada da Filadélfia para a base naval de Norfolk. O marinheiro Carl Allen estava lá em Norfolk a bordo do Liberty USS Andrew Furset e teria visto quando o navio militar simplesmente surgiu do nada, envolto numa névoa verde. Allen alegou ter sido a única testemunha, porque o fenômeno durou poucos instantes e vários tripulantes do Eldridge morreram ao se fundir com o navio no teleporte de retorno. Segundo os teóricos da conspiração, os sobreviventes foram enviados a centros psiquiátricos militares onde sofreram lavagem cerebral para esquecer tudo e declarados como perdidos em missão. A façanha seria uma aplicação da teoria do campo unificado, explicam esses teóricos. Essa é uma teoria do Albert Einstein. O físico realmente trabalhava na Marinha mais ou menos naquela época. Em uma carta de junho de 1943, por exemplo, ele diz ao tenente Stephen Brunel o seguinte: tenho uma ideia de um aparato eletromagnético para esse propósito que gostaria de apresentar a vocês. Em outra carta, ele afirma: o experimento me parece ser o único modo de confirmação. A teoria do campo unificado visa descrever a interação entre as forças que compõem a radiação eletromagnética e a gravidade. Embora, até essa data, nenhuma teoria surgiu com uma expressão matemática viável dessa teoria. Mas vocês devem estar perguntando, seria algo assim possível existir? A invisibilidade consiste na característica de um objeto não ser visível, o que no caso dos seres humanos consistiria no fato da luz visível não ser absorvida e nem refletida pelo objeto em questão. Tais objetos não são conhecidos na natureza e até hoje não foram criados de maneira satisfatória pelos seres humanos. Ou seja, tratando-se apenas de um tema muito explorado pela ficção científica. A invisibilidade total pode, ao menos do ponto de vista teórico, ser atingida com a ajuda de metamateriais, ou seja, materiais que, ao contrário de um buraco negro, repeliriam toda a matéria e energia, pois a luz que nos torna visível seria conduzida ao nosso redor, e quando chegasse ao olho das outras pessoas, elas não nos veriam. Mas há um porém: se repelíssemos toda a luz, ele não entraria nos nossos olhos, e por isso estaríamos cegos. Inclusive, existem diversas técnicas tentando emular esses metamateriais.
Um dos métodos mais famosos que deram certo é conhecido como capa de Rochester, que usa lentes baratas e de fácil aquisição. Por elas, os cientistas conseguiam fazer desaparecer objetos para quem enxerga através das lentes, enquanto todo o resto continua do mesmo modo. Mas aí você estaria limitado apenas ao ângulo que você consegue enxergar por essa lente. Um dos coautores do estudo, o Dr. Joseph Choi, ele fala o seguinte sobre essa técnica. Esse é o primeiro equipamento que conhecemos capaz de fazer camuflagem tridimensional, contínua e multidirecional, que trabalha com transmissão de raios no espectro visível. Existem muitas técnicas para camuflagem, e a ideia básica por trás delas é pegar a luz e fazê-la contornar o objeto como se ele não estivesse lá, sempre usando materiais exóticos e de alta tecnologia. Inclusive, a pesquisa foi submetida à revista Optics Express. O equipamento possui 4 lentes bem comuns que foram colocadas a uma distância bem específica para fazer que a luz desviasse de um objeto colocado do outro lado. A técnica tem um funcionamento bem perfeitinho, mesmo que o observador se afaste da posição ideal de visão. Vou deixar algumas fotos para vocês aí no post. Voltando sobre essa parte química, um avanço na pesquisa sobre propriedades capazes de tornar um material invisível foi obtida com nanopartículas de óxido de cobalto sintetizadas na presença do aminoácido L-cisteína. Esse trabalho ele foi tema de um artigo, o Chiromagnetic Nanoparticles and Gels, publicado pela revista Science. Perdão pelo meu inglês nórdico. É resultado de uma colaboração internacional iniciada há 3 anos, que reúne pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, aqui no Brasil, e da University of Michigan, nos Estados Unidos. E graças a essa pesquisa, alguns materiais de cerâmica podem ficar invisíveis para certos tipos de cores. Graças à propriedade magnética de moléculas quirais, otimizando o efeito conhecido como dicroísmo circular magnético, que a propriedade utiliza para controlar a transparência de certos materiais na presença desses campos magnéticos. Mas não é isso que o filme de 2020 agora se trata. Então, fica aqui o alerta de spoiler. Se você não assistiu, prepare-se. Você, a partir de agora, está por sua conta em risco. O Dr. Adrian Griffin é um brilhante cientista que também é um namorado abusador nas horas vagas. Desenvolve um traje super tecnológico. Ao invés de inventar uma química mítica em uma ciência extrapolada, ou algum complexo technobabble de ficção científica, para quem não sabe, technobabble é um jargão muito utilizado para aqueles momentos em que, para deixar a narrativa um pouco mais verossímil, talvez, dentro de uma ficção científica, ele começa a jogar palavras aleatórias científicas e você se perde, tá tudo bem, agora você aceitou que aquilo ali faz o que faz. O filme, ele apela para algo que realmente seria mais plausível, apesar de amplificado para a realidade. A técnica da invisibilidade vem da roupa projetar o que está sendo filmado por várias microcâmeras, dispostas por toda a superfície do traje, gerando assim uma espécie de chroma key ambulante que sai por aí imprimindo em si mesmo o ponto de vista da pessoa que o observa. A ideia elaborada parece ser próxima do que poderíamos produzir na realidade, claro, com toques de exagero. Imagine a capacidade de processamento que esse traje precisa ter para, além de você capturar todo o ambiente ao redor, projetar de maneira inteligente, calculando a distância que a pessoa tá, para você projetar exatamente a roupa acha que você veria caso ninguém estivesse ali. Ó que doido. No filme, o contraste da invisibilidade tecnológica usada pelo abusador, o Adrian Griffin, se coloca em uma contradição conceitual e potencializa a invisibilidade social que Cecília, vivida no filme pela Elizabeth Moss, é colocada. Assim como diversas mulheres que sofrem abuso e são desacreditadas. O filme vai ainda além, pela fotografia, plano de fundo, deixando os cenários os mais amplos possíveis, criando ali uma lacuna, onde a gente projeta ali onde que o homem invisível poderia estar. Não apenas como uma possibilidade, mas como uma perpétua semipresença, deixando o filme muito angustiante e claustrofóbico. Tem algumas críticas com relação a como certos eventos do filme parecem transformar o antagonista não apenas num homem invisível, mas também como um ser onipresente, né? Como saber exatamente onde Cecília estaria, no lugar certo, na hora certa. Mas eu tenho que admitir que essa parte parece contrapor a ideia mundana do problema. Estamos lidando não exatamente com um homem apenas, mas a ideia de que alguém que sofre abuso sempre vai esperar que o abusador apareça a qualquer momento,
a qualquer contexto, a qualquer circunstância, criando aquela atmosfera de opressão. Dessa forma, o Homem Invisível torna-se o antagonista perfeito, criando na rotina e lugares comuns um ambiente de angústia e ansiedade. E nisso, o filme é brilhante em captar e projetar pra gente, espectador. Cada vez menos aliados, com as autoridades se negando a ajudar, temos uma obra que se escora em um terror real, uma fobia social, em uma grande alegoria sobre a realidade que diversas mulheres sofrem no dia a dia. Deixo aqui a recomendação antes da gente ir do episódio de outro podcast da casa, o programa 269 do Mundo Freak Confidencial, que falamos sobre um caso sobrenatural envolvendo forças invisíveis contra uma mãe na década de 80. O caso de Carla Moran ainda deixa mistérios no ar, e apesar de não ter qualquer relação com esse filme, ou com o conto do Wells, tem alguma similaridade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que foi produzido por mim. Gostaria de lembrar que ele só é possível graças ao apoio de vocês. Então, caso você tenha um interesse e possa, entre no apoia.se/confidencial e com o mínimo de R$5 por mês você ajuda a gente pra caramba e você consegue incentivar não apenas esse, como diversos outros projetos na casa. Então é isso. Gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.